Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento na página 35 e nós vamos falar um pouquinho sobre previsão do tempo, tá? A partir dos dados obtidos ao longo dos anos sobre as condições do tempo atmosférico, os cientistas conseguem identificar padrões climáticos e realizar previsões. A previsão do tempo é uma estimativa das condições meteorológicas em um momento futuro de até 15 dias. Ela utiliza variáveis meteorológicas que influenciam significativamente as condições atmosféricas, como temperatura, umidade do ar, precipitação, nebulosidade, velocidade e direção dos ventos. Para obter a previsão do tempo, é preciso coletar dados meteorológicos em escala global e realizar cálculos matemáticos utilizando esses dados. Conhecer as condições meteorológicas é importante para diferentes setores. As companhias aéreas, por exemplo, decidem a suspensão ou não dos voos ou mesmo alterações às rotas das aeronaves. Ao estudar o comportamento das variáveis meteorológicas, é possível também prever a tendência de flutuação climática de uma região. Essa tendência indica possíveis variações de temperatura, de umidade e de precipitação para o próximo ano ou estação, possibilitando que as pessoas se preparem para condições adversas, como tempestades severas, fortes ventos e suas consequências, como inundações, temperaturas extremas ou baixo índice de umidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as estações meteorológicas, lá na página 36. Para realizar a previsão da condição da atmosfera, são reunidos dados coletados e modelos de comportamento identificados pelo ser humano. A análise das medidas das variáveis meteorológicas ocorre nas estações meteorológicas. A coleta de dados serve para ser feita de forma sistemática e padronizada, para que seja possível extrair informações confiáveis. Há padrões rígidos para as metodologias de uso dos instrumentos, horários das medições e tratamento dos dados. Sem esse tipo de conduta, torna-se inviável reunir dados de diferentes locais para compreender as dinâmicas globais dos efeitos atmosféricos, a fim de realizar previsões do tempo atmosférico. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, determina a padronização a ser seguida, estabelecendo os equipamentos a serem utilizados, as técnicas de calibração. O Instituto Nacional de Meteorologia é o responsável no Brasil para receber os dados originados das estações existentes no país, processá-los e enviar para o restante do mundo. Esses dados são inseridos em supercomputadores. Neles estão softwares que combinam os comportamentos atmosféricos por meio de modelos numéricos. E quando alimentados com os dados coletados, se obtém uma simulação do comportamento do tempo para 24, 48, 72 e 96 horas. Essa simulação é reunida com informações de imagens de satélites. A partir da análise de todas essas informações, meteorologistas desenvolvem uma previsão para o tempo atmosférico do país. Esses instrumentos utilizados para a coleta de dados apresentamos da tabela a seguir. Então, a variável meteorológica, a temperatura do ar. Nós usamos um termômetro ou um termógrafo. Outra variável, a temperatura do solo. Então, nós usamos um geotermômetro. A outra variável, umidade relativa do ar. Nós usamos um psicômetro ou um higrômetro. A outra variável, a precipitação. Nós usamos um pluviômetro, um pluviógrafo ou um evaporímetro de Peake. Pressão atmosférica. Nós usamos o barômetro ou o barógrafo. Radiação solar, o piranômetro. E a direção e velocidade do vento, anemômetro universal. Vamos falar um pouquinho agora lá na página 37 sobre a Lua, as marés e a Segunda Guerra Mundial. Observar a posição da Lua no céu é uma prática presente na cultura de diversos povos.
Muitos mitos, histórias e fenômenos naturais já foram associados a esse satélite em relação à Terra. Porém, um dos fenômenos naturais que são determinados pela posição relativa entre a Lua, a Terra e o Sol são as marés. Compreender a dinâmica das marés é fundamental para planejar viagens marítimas e ataques anfíbios. Tais ataques são operações militares que constituem o desembarque a partir do mar de tropas em praia hostil. O maior ataque anfíbio da história da humanidade ocorreu no dia 6 de junho de 1944 e é considerado um dos dias decisivos para o fim da Segunda Guerra Mundial. Neste período, as tropas do eixo, formada por Alemanha, Itália e Japão, estavam sendo combatidas na Itália e na Europa Ocidental pelos soviéticos. No entanto, havia um acordo entre os países que combatiam o eixo, chamados de aliados, para que os Estados Unidos e a Inglaterra iniciassem uma frente de combate na Europa Ocidental. O local escolhido para iniciar essa frente de ataque foi a Normândia, região litorânea da França que estava ocupada por tropas do eixo. Em 1943, o ataque já estava sendo planejado pelos Estados Unidos. Como as tropas do eixo eram numerosas na região escolhida, decidiu-se que o ataque ocorreria pelo ar e pelo mar. Os aviões disparariam contra as tropas e também transportariam paraquedistas que continuariam o ataque por terra. Os navios bombardeariam os inimigos e também transportariam tropas. Os estrategistas militares contaram com a ajuda de astrônomos, matemáticos e outros técnicos para determinar os dias nos quais as chances de sucesso do ataque seriam maiores. Vários fatores tiveram que ser considerados. Como o ataque estava planejado para se iniciar durante o período da noite, era importante que os pilotos que a visibilidade fosse alta. Por isso, a Lua deveria estar na fase cheia, já que o ataque anfíbio era importante que a maré não fosse muito baixa nem muito alta. Se a maré fosse alta, os soldados teriam dificuldade em sair do navio e alcançar a praia. Se fosse muito baixa, os navios poderiam ficar encalhados. Além disso, o mar não poderia estar agitado, pois poderiam haver nuvens baixas no céu e nem ventos fortes. Entre os técnicos que estudavam os dias com as condições ideais para o ataque, estava o oceanógrafo Arthur Dobson. Utilizando duas máquinas de prever marés, ele definiu que os dias possíveis para os ataques eram 5, 6 e 7 de junho de 1944, pois apresentavam a melhor combinação entre a fase da Lua e a dinâmica das marés. Considerando todos esses fatores, no dia 5 de junho de 1944, foi escolhido para o ataque, e o horário seria antes do amanhecer, quando a maré está entre a baixa e a alta. Porém, no dia 4 de junho, verificou-se que as condições para o desembarque das tropas eram inadequadas, onde o adiamento do ataque não poderia se prolongar, pois as tropas já haviam sido mobilizadas e existia o risco de os planos serem descobertos. Por isso, decidiu-se que o ataque ocorreria no dia seguinte, em 6 de junho de 1944. Nessa data, muitos soldados do eixo que deveriam estar na Normândia estavam de licença. Isso ocorreu porque as informações meteorológicas que eles tinham diziam que nesse período haveria grandes tempestades na região e por isso imaginavam que os aliados não realizariam um ataque. Então, olha só, toda a estrutura meteorológica foi fundamental para que pudessem avisar quando seria um ataque e avisar também as pessoas que fariam um contra-ataque. Por terem noção, né, meteorologicamente falando, que teriam fortes tempestades, eles saíram, né, eles voltaram para a cidade deles e ocorreu o ataque. Por quê? Eles viram que durante a madrugada não haveria a tempestade, a maré estaria média,
Então seria um momento que eles poderiam atacar tanto pelo ar quanto pelo mar e que não haveriam, vamos falar assim, pessoas fortes para poder combatê-los. Então, através da meteorologia e da astronomia, que no caso ali a gente tem um astro, que é a Lua, influenciando as marés, pôde ocorrer esse ataque e ter aí, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí continuando aqui no finalzinho da 38. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 150 mil soldados aliados desembarcaram na Normândia. O ataque utilizou mais de 600 navios e 11 mil aviões. Apesar das vantagens militares dos aliados sobre as tropas do eixo, o desembarque na Normândia foi apenas o início de uma batalha que se estendeu por quase 2 meses, resultando em milhares de mortes em ambos os lados e na conquista da região pelos aliados. Agora nós vamos fazer a parada obrigatória das páginas 38 e 39, tá? Eu vou anotar aqui para vocês vão fotografar e postar na plataforma.